Olá pessoal, bem-vindos novamente ao canal 5 Minutos de Fotografia, onde nós vamos dar mais um passinho no sentido do nosso conhecimento fotográfico. Vamos continuar hoje o vídeo passado que tratou sobre as combinações possíveis entre o diafragma e o nosso tempo de exposição que proporciona a mesma exposição, a mesma quantidade de luz. Vimos que pode variar, enquanto eu tenho mais tempo, eu tenho uma menor abertura, quando eu tenho menos tempo, eu tenho uma maior abertura. É isso que nós vamos ver agora. Então, primeiramente, vamos identificar a questão tempo aqui. Bom, o tempo é bastante simples, mas vamos levar em conta que a unidade básica para toda a regulagem da máquina de exposição é dobro e metade. Quando nós falamos assim, nós vamos imaginar que o tempo, que é medido em avos de segundo, então nós tenhamos um tempo, uma regulagem onde a máquina está com a sua exposição correta e ela está com 1/500 avos. Quando nós fazemos um ponto acima, chamado um ponto abaixo, significa que nós estamos ou dobrando a luz ou reduzindo a luz à metade. Então vamos entender que nós temos, supondo esse 1/500 avos de segundo, nós queremos aumentar a exposição, nós queremos que entre mais luz, então o nosso ponto é o dobro de luz. Para entrar o dobro de luz, nós vamos deixar o dobro do tempo aberto o nosso obturador, ou seja, de 1/500 avos de segundo, nós vamos passar para 1/250 avos de segundo. Se nós quisermos dobrar a quantidade de luz novamente, vamos dobrar o tempo que ele fica, ou seja, de 1/250 avos de segundo, nós vamos para 1/125 avos de segundo, e assim sucessivamente, de forma que a cada vez nós dobramos a quantidade de luz. No sentido inverso, de 1/500 nós queremos reduzir a metade a quantidade de luz, nós vamos para 1/1000 avos de segundo. Queremos novamente reduzir a metade, nós vamos para 1/2000 avos de segundo. De forma que, quando nós fazemos 3 dessas variações, nós reduzimos a metade e a metade novamente. Na realidade, nós estamos fazendo 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Quando nós baixamos 3 pontos ou subimos 3 pontos, nós estamos reduzindo 8 vezes a quantidade de luz ou aumentando 8 vezes a quantidade de luz. Então, o tempo funciona assim. Bom, se nós dobramos a quantidade de luz, ou seja, de 1/500 avos, nós passamos para 1/250 avos, nós dobramos a quantidade de luz, mas queremos que a foto fique com a mesma exposição, a mesma quantidade de luz. Como é que nós fazemos? Nós vamos compensar isso com o nosso diafragma. E de que forma? Nós vamos dobrar ou reduzir a metade, é o inverso do que nós fazemos com o tempo, a área por onde entra a luz, a área desse orifício por onde entra a luz. Essa área, ela varia com a raiz de 2. Tem uma explicação muito rápida aqui, só para vocês entenderem que não há mágica. A área de uma circunferência, ela varia com a raiz de 2, ou seja, se eu aumentei o tempo de exposição, de 1/500 para 1/250, nós dobramos a quantidade de luz que entra. Então, nós vamos reduzir à metade a área da circunferência. Nós vamos dividir por raiz de 2 e vamos fazer uma área menor. É assim que nós fazemos a compensação. Mais um ponto. Nós, de 1/250, aumentamos ainda mais, dobramos ainda mais a quantidade de luz. Passamos para 1/125. Nós vamos novamente dividir a metade a área daquele orifício, de maneira que nós, se abrimos a entrada de luz por um lado, aumentando o tempo, nós vamos reduzir a entrada de luz por outro, fechando mais o diafragma. Ok? Esse diafragma, o que nos regula como é que está a posição desse diafragma, se chama número F, e é um pouco complicado inicialmente entender. O número F é uma relação que existe entre a distância focal, que é a distância entre o centro óptico da lente e o plano do sensor. Isso está escrito nas lentes, está escrito aqui, ou está escrito na lente aqui, como vocês podem ver, ou às vezes vem no corpo da lente quantos milímetros é aquela lente, se for uma lente fixa, ou o range entre a menor distância focal traço a maior distância focal em lentes que tem zoom.
essa distância é a distância focal. Ela é dividida pelo diâmetro efetivo da abertura. Por isso que nós temos vários números f, porque nós vamos dividindo e a cada novo número f nós temos o dobro ou a metade da área, né? Isso é o número f. Então o número f, quanto maior, normalmente está na casa do f22, nós estamos tendo a menor abertura possível. Então lembrem que maior número, menor abertura. Quanto menor o número f que a sua lente dispõe, isso é da lente. Tem lentes que são 3,5, 4,5, tem lentes que são 1.8, 1.4, 1.2 e vão ficando mais caras e mais luminosas quanto mais baixo a gente permitir esse número, ou seja, porque ela tem uma abertura cada vez maior, né? Ou seja, ela permite, tanto que lentes que são chamadas luminosas são bem mais caras. Os senhores vão ver que a lente em si ela é bem maior porque ela tem que propiciar aberturas maiores. Então, resumindo, é isso. O tempo é simples e o número f, que é basicamente a divisão entre a distância focal daquela lente pelo diâmetro da abertura e sempre no dobro ou metade da área. Por isso que esses números esquisitos, porque eles variam com a raiz de 2. Se vocês pegarem uma lente 1.4 vezes a raiz de 2, vai dar 2, vezes a raiz de 2, vai dar 2.8, vezes a raiz de 2, vai dar 4. E assim 5.6, 8, 11, 16, 22, que se vocês pegarem, esses números variam com a raiz de 2, ok? Bom, nós entendemos que nós podemos aumentar o tempo, diminuindo a abertura, reduzir o tempo, aumentando a abertura, numa quantidade bastante grande de combinações. E as máquinas ainda permitem ajustes em terços desse ponto, que são aqueles traços menores daquela barrinha, como já vimos. É tudo igual, tanto faz eu fazer o limite com o maior tempo possível e a menor abertura, com o menor tempo possível e a maior abertura, as fotos saem idênticas. No que tange à exposição, sim. Mas as fotos sairão iguais? Não. E é isso que nós vamos ver no próximo vídeo. Vamos começar a entender quando deveremos priorizar o tempo e quando a abertura e qual é o efeito de um e de outro, ok? Espero você no próximo vídeo. Se você gostou, dê um like, faça a sua inscrição, colabore conosco e vamos que tem mais.